a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, acordos. É o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que alegria, que satisfação poder estar com vocês aqui mais uma vez, falando sobre temas que são pertinentes à família, do modo geral, os casais. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, acordos, né? E como base bíblica, eu escolhi um versículo lá em Amós, uma passagem que é bem conhecida, do livro de Amós, capítulo 3, e o versículo 3, o profeta Amós, ele diz o seguinte, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa é a interrogação do homem de Deus, do profeta de Deus, acerca do acordo, da concordância. Poderão andar duas pessoas juntas, um casal, né? Amigos, né? Se não estiverem eles de acordo, nós sabemos que não é ideal. Pode acontecer, mas vai acontecer exatamente conflitos, problemas, porque eles não entraram ou não andaram ou não andam em acordo. Vai haver sempre conflitos quando não existe acordo, né? Muito bem. O que é um acordo? Eu diria que um acordo é um entendimento ou um compromisso mútuo, ou seja, entre duas pessoas, né? Ou mais partes, né? Onde essas pessoas elas concordam, vamos dizer assim, em seguir certas condições ou termos que foram determinados naquele acordo. E qual é o objetivo do acordo? É exatamente garantir que todas as partes que estejam envolvidas, elas tenham clareza daquilo que elas têm dever, têm direitos, né? As suas obrigações, né? A fim de que isso venha trazer, venha promover exatamente uma relação que seja harmoniosa e que seja colaborativa, que seja somatória, né? E se tratando de família, de casal, né? Nós diríamos que para um casal ele viver exatamente em harmonia, né? Equilibrado, é mais do que importante, né? E estabelecer exatamente acordo, um acordo que esse acordo principalmente inclua uma comunicação aberta, né? Que nesse acordo esteja atrelado o respeito mútuo, tá certo? Que haja a compreensão de ambos, né? Da necessidade de cada um deles, né? Então, nesse acordo,
ele precisa exatamente, no casal, viver exatamente e estabelecer esse acordo dentro desses parâmetros, a fim de que exatamente esse casal ele possa realmente viver uma vida harmoniosa, uma vida equilibrada, uma vida em paz, né? Então, dentro do relacionamento conjugal, nós poderíamos dizer que você pode exatamente estabelecer vários acordos, né? Porque nós somos diferentes, nós temos atitudes, opiniões diferentes, vontades diferentes, gostos diferentes, né? Por exemplo, acordos das prioridades, né? É normal, é comum, né? Nós temos prioridades, né? E priorizar, eu diria que é colocar certas escolhas em ordem. O que é mais importante, o que é menos importante, né? O que é mais eficaz, né? E se tratando de qualquer coisa, especialmente no relacionamento casal, homem, mulher, colocar, eu diria, Deus em primeiro lugar, eu diria que é a melhor escolha que qualquer casal, que qualquer pessoa poderá tomar na sua vida, dentro das suas prioridades. Que Deus seja prioridade. Principalmente nós, como cristãos, devemos ter algumas prioridades, sendo que Deus deve ser a primeira dessas prioridades, né? Por quê? Quando nós colocamos Deus como nossa prioridade, nós estamos colocando no lugar mais alto de nossas vidas. Aqui é Deus primeiro. Deus aqui é quem comanda. Eu estou na dependência dEle. Sem Ele, o apóstolo sem mim nada podeis fazer. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E justamente por colocarmos Deus como prioridade, aí sim, aí você tem uma família abençoada, um lar abençoado. E nada sentimos falta, porque Deus ele é prioridade. Deus supre a necessidade. Então, meus amados, definam juntos, você marido, você esposa, definam juntos quais são as responsabilidades de cada um dentro da relação. Como, por exemplo, tarefas domésticas, finanças, né? É muito importante a vida devocional do casal, vocês orar juntos todos os dias. O culto doméstico, né? Mesmo que seja uma oração curta, mas que vocês estejam juntos ali. Frequentar a igreja, nos cultos rotineiros da igreja. É o culto de oração, é o culto de doutrina, é a escola dominical, né? Ou seja, frequentar a igreja, servindo a Deus lado a lado. São as prioridades, os acordos das prioridades. Lá em Mateus, Jesus ele disse, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, elas serão acrescentadas. Dentro da relação do casal, um acordo que é fundamental, que é necessário, que é importante, é a questão da comunicação sincera, da conversa aberta e amorosa. Então o casal tem que chegar a um acordo, vamos conversar, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade um para o outro. A comunicação no casamento, meu amado, é um elemento fundamental. Nós temos visto muitos problemas graves entre os casais. Problemas esses que poderiam ser solucionados, ou mesmo até evitados, se houvesse um relacionamento de abertura, de transparência, de amizade. Então, a falta de uma boa conversa, de uma boa comunicação, gera mal-entendidos, provoca atritos,
magoa, causa ferida entre os casais. Então, por isso que é importante, vamos fazer um acordo. Você fala, eu escuto, você escuta, eu falo, né? E assim vocês vão aprimorando. É importante esse acordo. Ao aprimorarmos a comunicação em nosso relacionamento conjugal, com certeza nós teremos um casamento que tende a crescer, que caminha para a maturidade. Comunicar-se é muito mais do que falar. Não esqueça disto. Comunicar é você ouvir, falar, compreender e ser compreendido. Isso é comunicação. Não é só um lado, não. Eu não tenho só que escutar, não. Eu tenho que falar. Então faça um acordo amoroso, que haja uma comunicação decente, amorosa. Reserve um tempo para vocês conversarem sobre sentimentos, sobre expectativas, sobre preocupações, o que você gosta, o que você não gosta. Lembrando que nessa comunicação a honestidade ela é fundamental. Jamais, meus amados, jamais devemos usar palavras ofensivas ou destrutivas em nosso relacionamento. É importante criar exatamente um ambiente seguro, onde as conversas elas podem ser conversas bem abertas, honestas. Que você não tenha medo de falar nada. Outro acordo fundamental na vida do casal é a questão do tempo de qualidade do casal. Vocês precisam estar em acordo com relação ao tempo de cada um. Veja bem, tudo que é importante merece o nosso tempo e dedicação. Casamento não está fora dessa regra, não. Casamento é importante. Ele requer tempo, requer dedicação. O casamento é uma relação que precisa de dedicação constante. Dedicar tempo de qualidade a quem se ama. Envolve exatamente dar atenção ao que é dito. Envolve fazer algo que vocês gostem juntos. Nunca fazer outras coisas enquanto vocês estão juntos. Faça sempre aquilo que satisfaz os dois. É muito interessante para a relação você separar tempo com frequência para vocês estarem juntos. Passa o dia no trabalho, a esposa em casa cuidando do filho, os dois trabalham. É um fim de semana, é uma noite, é um feriado. Então, é um tempo que vocês sejam só vocês dois. Até, se possível, seus filhos, seus amigos, seus familiares, só o casal. Esse tempo hoje é de nós dois. Vamos a um local ideal, de acordo com a sua situação, condições, uma praia, um hotel, né? Por quê, meus amados? Porque isto lubrifica, isso renova a relação do casal. Isso faz com que vocês, meus queridos, estejam mais perto um do outro. Que vocês sejam mais abertos um para o outro. E assim, vocês poderão estar atentos à necessidade de quem se ama. Não esqueça, Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, procure fazer um acordo com relação ao tempo de qualidade do casal e vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar.
em minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. O programa de hoje nós estamos falando sobre o tema acordos. Como é importante você andar em acordo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordos, é difícil, né? Já falamos sobre acordos de prioridades, acordo de tempo, né, da comunicação, né? Outra área muito importante na relação do casal é a questão de finanças, finanças saudáveis, tem que haver um acordo, né, das finanças saudáveis do lar. Vocês sabiam que uma das principais causas de divórcio, pesquisas feitas nos Estados Unidos da América, uma das principais causas de divórcio não é sexo, não é outra, mas sim finanças, dinheiro. Por isso que é muito importante, é fundamental que nesta área haja acordo. Andemos de acordo. Eu diria que um acordo de finanças saudáveis no lar pode ser alcançado por meio, vamos dizer assim, de um planejamento financeiro familiar. O casal precisa ter um planejamento, fazer um planejamento familiar financeiro. Isso envolve o estabelecimento de metas. Você tem que ter metas, criar metas, né? A projeção de receitas e despesas e o controle de gastos, né? O que é que eu vou gastar esse mês? O que é que eu tenho? O que é que eu estou precisando? O que é que eu posso gastar? Quanto eu vou receber? Né? Assim como, por exemplo, uma empresa que funciona, que para funcionar de acordo com a expectativa, manter-se dentro do orçamento, ela tem que ter uma logística satisfatória. E para isso necessita de uma administração eficaz, né? Também, meus queridos, meus amados, no lar, é necessário que no lar haja organização. É uma empresa onde você, marido e mulher, vocês são os sócios fundadores dessa empresa. De modo que essa empresa é que tudo funcione de maneira eficiente, otimizando o tempo e não desperdiçando dinheiro. Não esqueça disto. Administre bem as finanças do seu lar. Faça um acordo. Não gaste além do que você recebe. Não compre aquilo que você não está precisando, não vai usar. Só porque alguém comprou. Não. Precisamos não ter acordo. Esse mês não dá. Esse mês eu posso. O próximo eu posso, né? Viver de forma mais econômica não significa abrir mão do conforto, da qualidade de vida, não. Você pode ter boa qualidade de vida, tá certo? Conforto e viver dentro dos seus padrões de finanças. Eu diria, na verdade, adotar algumas boas práticas no dia a dia pode ser libertador. Quantos casamentos são afundados em dívidas, cartão de crédito e tudo mais, porque marido e mulher não chegam a acordo, consenso com relação às suas finanças. Então precisamos viver em acordo com relação ao nosso dinheiro. Com relação ao amor e o respeito mútuo, são dois fatores fundamentais para o relacionamento do casal. Amar. Marido, ama a sua esposa. Mulher, respeita o seu marido, né? O acordo de amor e respeito mútuo, eu diria que é um compromisso entre duas ou mais pessoas que valorizam o respeito e o amor. Como é bom, quem ama respeita, né? Respeito é bom e todo mundo gosta, diz o ditado popular, né? Cada parceiro deve respeitar as opiniões e decisões do outro, mesmo que não concorde em tudo. Mas quando há amor, quando há respeito, vocês concordam, né?
O amor entre os cônjuges, meus queridos, reflete o amor incondicional de Deus. Deus que é a fonte suprema de todo o amor verdadeiro. Que coisa fantástica, maravilhosa, você amar, você ser amado. E ao reconhecer essa origem divina do amor, os casais podem se inspirar a amar de forma desinteressada e generosa. Como eu amo, meu amado é meu, eu sou do meu amado. Né? O respeito, meu amado, ele envolve reconhecer, o respeito valoriza, o respeito honra a individualidade, os limites de cada pessoa envolvida no relacionamento. Por isso que é tão importante você ter um acordo com relação ao respeito. Me respeite. Né? É você valorizar o outro. Respeito é uma atitude que vai além da simples cortesia. Porque implica aceitar, implica apoiar a diferença e a necessidade do outro. Então, o amor e o respeito entre o casal é fundamental que haja acordo para que vocês dois se amem, se respeitem, se valorizem, isso engrandece, isso enaltece a relação do casal. Aí vem a questão da criação dos filhos em unidade. Nada mais importante, não é fácil criar filhos. É difícil. E para isso o casal precisa estar de acordo, entrar em acordo. Criar um filho se trata, sobretudo, de prover, vamos dizer assim, condições para que aquela criança, eles consigam desenvolver um potencial ao longo da vida. E vocês são responsáveis, pai e mãe. Não é a igreja, não é a escola, não. Além da disciplina, os pais precisam trabalhar a inteligência emocional dessa criança, a resolução de problemas, a socialização e a motivação, entre outros fatores. Então, o casal precisa estar de acordo com relação às atitudes, os momentos, as maneiras de como a Bíblia diz, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé básica. Porque os princípios bíblicos abordados são, exatamente, ensinar seu filho a viver a palavra de Deus. Isso desde a infância. Recém-nascido, já começa. Quando crescer, você ser um exemplo para seu filho. Você transmitir seus valores ao seu filho. Aí vem a questão da disciplina, disciplinar o filho. A questão dos limites. E não ser excessivamente permissivo com o seu filho. Então, para isso precisa que o casal viva em acordo com relação à criação dos filhos, porque senão o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e o filho fica em conflito. A quem vou obedecer? Não, tem que ter um parâmetro. É assim, mamãe disse, papai disse, é assim. Né? Então é importante, meus amados, definir juntos quais são os valores, quais são os princípios que querem ensinar aos seus filhos. E nunca discordar um do outro na frente da criança, ou corrigir, ou educar, não. Né? É preciso, quando existe acordo, definir juntos quais são os valores, definir juntos os princípios que querem ensinar seus filhos. Né? Nunca discordar um do outro na frente da criança, ou corrigir, ou educar. Não, não faça isso. Porque isso vai trazer sérios
desacerto na vida do casal. A vida conjugal, ela é vivida de erros e acertos. Aí a necessidade, então, da questão do chamado perdão diário. Precisamos ter um acordo com relação ao perdão do dia a dia. O que é o perdão diário? Eu diria que o perdão no dia a dia é uma prática que envolve reconhecer os erros, né? Pedir perdão e expressar o perdão a si mesmo e aos outros. Nós somos falhos. Falhamos em palavras, em atitudes, né? Então precisamos ter um padrão de acordo com relação ao perdão. É tão importante o perdão na vida do casal, porque o perdão permite que você se livre de compromissos e atitudes limitantes. O perdão liberta sua energia mental, sua energia emocional, para que você possa aplicá-la na criação de uma vida melhor. O acordo do perdão diário. O perdão, meu querido, tem em sua essência o amor e a bondade. Se você não amar, você não perdoa. Sendo também uma expressão de humildade. Você precisa ser humilde para pedir perdão. Querida, eu estou errado, por favor me perdoe, porque eu amo você. Eu diria também que perdoar é um ato de misericórdia pessoal, mas também é uma característica de confiança e obediência a Deus. Então, Efésios 4:32 diz assim: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, meus amados, é muito importante, principalmente você nunca dormir de brigados. É importante resolver os conflitos no mesmo dia. Além disso, evitar trazer à tona o erro do passado durante discussões. Isso não leva a nada. Então faça acordo, né? E concluindo, eu diria para você o seguinte: casamento forte não acontece por acaso. Os casais que crescem juntos são aqueles que decidem alinhar expectativas, que conseguem viver em harmonia com os princípios de Deus. Esses são casamentos fortes, né? Esses acordos, meus amados, podem ajudar a criar um ambiente harmonioso, um ambiente saudável para o casal, para a família. Então o importante é que ambos, você, marido e mulher, estejam dispostos a trabalhar juntos para manter a relação forte e feliz. Essa é a vontade de Deus na vida conjugal, na sua vida relacional. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Estamos chegando no momento final do nosso programa, mas eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que possamos assim aprender a fazer acordo para que possamos andarmos juntos. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te adoro, papai. Agradeço esta oportunidade, papai, de poder estar aqui na tua presença, Senhor, em mais um programa da família. Pai, que possa abençoar os casais, as famílias, meu Deus, que possamos, ó papai querido, entrarmos em acordo, andarmos em acordo, a fim de que tenhamos um relacionamento saudável e abençoado por Ti. Meu Deus, meu Pai, meu Salvador, assim abençoa todas as famílias, todos os casais, é que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família.
vem minha casa